Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Meus amigos e minhas amigas, Ideias em Debate no ar, hoje muito especial e um programa elevado, até no tamanho do convidado, literalmente. É o nosso companheiro Giba, foi o campeão, é campeão até hoje. Quem é campeão mundial, né? Nesse esporte tão extraordinário que nos últimos anos ocupou espaço até de vários outros esportes, né? O vôlei hoje tem um significado importante na vida de todos nós, amantes do esporte brasileiro e mundial. E nós vamos conversar com o Giba um pouco da trajetória, da vida, né? E linkar isso com a questão do emprego, do trabalho, motivação. Né? Nós estamos vivendo um momento de mudanças importantes, na minha visão, um governo, a meu ver, muito mais sensível às questões sociais. Nós não vamos aqui fazer juízo político a respeito do tema, mas nós vamos sim debater e discutir que muitas vezes o esporte, atletas, pode nos auxiliar a pensar em conceitos que são muito relevantes no nosso dia a dia, né? Porque eu faço natação. Lógico, eu não sou atleta, faço natação há muito tempo. Até nado 3 quilômetros numa hora. Para a minha idade está muito razoável. Puxa. E eu faço 4 vezes por semana, 28 na mesma academia. E eu acho que essa questão da determinação, do compromisso, né? Da objetividade, ela exterioriza em outras áreas que você atua. Quer dizer, aqui na presidência do sindicato, no dia a dia, na família e assim por diante. Então, Giba, eu queria, primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite. É muito gostoso receber uma pessoa que fez e faz história no nosso país e que possa contar um pouco para todos aqueles que estão do outro lado da tela, um pouco da tua experiência. Você começou cedo, como é que você foi nesse esporte, porque a tua altura também lhe dá a competência para ser jogador de basquete. Dá também, nada. E entre outras coisas. Então vamos ouvir o nada mais nada menos que o Giba que está aqui. Muito obrigado, Giba. Todas as câmaras são suas. Primeiro de tudo, eu queria te agradecer, porque em todas as entrevistas que eu fiz, boa tarde, boa noite, bom dia a todos, todas as entrevistas que eu fiz, ninguém me chamou de campeão olímpico, sempre me chamaram de ex-atletas. É a primeira pessoa que fala, foi e é um campeão. Então, obrigado por isso, essa consciência, eu acho que todas as pessoas e todos os jornalistas deveriam entender, porque um campeão olímpico, ele não é um ex-atleta, é um campeão olímpico, e sempre vai ser. Dentro disso do que a gente está falando, que você colocou na parte política, o atleta em si, ele representando o Brasil, ele não vê partido, ele não vê quem é o presidente. A gente estava falando antes da gente começar a entrevistar que eu conheci Fernando Henrique, conheci Collor, conheci Dilma, conheci Lula, conheci Bolsonaro, enfim, eu conheci todos os presidentes desde que eu entrei na seleção. Então assim, nós pensamos no quê? Nós somos a política, nós somos brasileiros que defendem a bandeira do Brasil. E esse esporte, como você mesmo colocou, é muito interessante porque poucas pessoas sabem que nós defendemos não só a classe do esporte, nós defendemos todas as classes, porque se a gente parar e fazer uma analogia, como você mesmo colocou, eu faço muita palestra corporativa, até estava ontem no Vale Suíço, no sul de Minas, fazendo uma palestra corporativa da fusão da BR Mall com a Allianz, que são os maiores shoppings do Brasil hoje. Quantas pessoas trabalham lá? Quantas pessoas são sindicalizadas dentro desses shopping centers? São 64 no Brasil inteiro. Então assim, eu estava mostrando para eles justamente o que você me colocou agora. A analogia entre o que nós vivemos e o que as pessoas acham que é errôneo falar,
vocês estão viajando o ano inteiro. Vocês estão... Não. A gente só foi entrar numa classe business depois de ser campeão olímpico. Meritocracia. Você tem que trabalhar, tem que merecer o que você faz. Então, sem dúvida nenhuma, é um orgulho, foi um orgulho, faria tudo de novo, se não tivesse o Bernardinho, né? Para ficar o tempo inteiro cobrando a gente. Brincadeira, patrão. Obrigado por todos esses 12 anos que a gente passou junto, porque realmente, eu já te falei, eu falo para você, posso falar aqui, porque eu já falei diretamente para você, patrão. Você, como meu técnico, foi o meu melhor psicólogo em todos esses 12 anos que eu passei com você, porque é uma frase que você falou e eu levo para a minha vida e aconselho a todas as pessoas. Tire o melhor de você quando o melhor é necessário. Então, assim, a gente passou... Foram 12 anos que a gente trouxe alegria para o povo brasileiro, mas a gente tem que lembrar também que quantos ídolos hoje... Aí é uma pergunta direta para você. Para o senhor, desculpa. Não, né? Pessoal, eu vou fazer 70 anos, mas eu não me sinto idoso. Eu sou um jovem, eu um pouquinho sei, mais de idade. mas eu vim do interior do Paraná. Então, a última vez que eu chamei um tio meu pelo nome, eu tomei um tapa na boca da minha mãe, que não é essa época de hoje, né? Que era a época, vamos lá, 40 anos atrás. E eu acho que a gente precisa resgatar um pouco mais esse respeito, né? Então, desculpa, não estou te chamando de idoso por te chamar de senhor, mas... E a gente entende um pouco que isso precisa ser resgatado. Os ídolos brasileiros esportivos, vamos lá, Ayrton Senna, Guga, Popó, Giba, Pelé, Hortência, eu falei 6 nomes. E aí? E quem mais vocês de casa lembram? Vocês vão lembrar da Paula, que jogou com Hortência? Vocês vão lembrar da minha geração? O que vocês lembram da minha geração? Vocês vão lembrar de Marcelo Negrão, Tandy, Giovani, foi da geração de 92. E a geração de 2004? Precisamos resgatar e ter os nossos ídolos vivos, independente de estarem vivos ou mortos. Ayrton Senna e Pelé se foram, mas vão ser ícones para o resto da nossa vida, vão ser exemplos para o resto da nossa vida. Assim como na parte sindical ou na parte empresarial, quem que a gente lembra? Precisamos resgatar isso, ter isso na história, trazer isso para o nosso cotidiano. O que o senhor acha disso? Não, eu acho muito adequado. E eu acho que o Brasil, a meu ver, é o país mais extraordinário do mundo. Eu sou apaixonado por São Paulo, pelo Brasil, um país riquíssimo, com um povo maravilhoso, uma série de questões a serem superadas, como distribuição de renda, educação, saúde, mas, inclusive, os instrumentos que nós poderíamos utilizar é autoestima, temos consciência efetiva de valores importantes em todas as áreas, no esporte, na política, na literatura, e realmente nós não fazemos essa tarefa de sermos guardiões daqueles elementos que elevam o nome do nosso país. No vôlei ou no futebol, eu sou santista por causa do Pelé, inclusive, vi o Pelé jogar, tive esse prazer, eu e o Brad, que é um pouco mais velho do que eu. Mas é fundamental essas ponderações que foram feitas nesse sentido. Antes de a gente dar sequência, dá para mostrar aqui o nosso Magre, que está aqui conosco. Mostrou a câmera, mostra o Magre, o nosso sempre ministro Magre, está junto com o Amorim, que é o nosso aprendiz de feiticeiro aí, né, Amorim? O Magre Amorim. E o Braido, está aqui o Antenor Braido, nosso grande jornalista. Porque eu fiz questão de mostrar as pessoas que estão aqui, mas em especial o Magre, porque o Magre, com os seus 82 anos, mas tem um aspecto de ser até mais jovem do que eu, ele é um esportista, desenvolve aí um trabalho importante no dia a dia e é presidente do sindicato que representa a sua categoria. Até pedir para os dois conversarem um pouco, porque essa questão trazida pelo Giba é
uma questão que o Magre, enquanto presidente de uma entidade muito relevante na área sindical, para dar essa dimensão. Nós precisamos realmente passar aos nossos representados, à sociedade de uma forma geral, e isso pode ser, volto a dizer, elemento importantíssimo de criar essa corrente de expectativa e solidariedade para um outro país. Porque se nós não reconhecermos aquelas pessoas que se dedicam no dia a dia em prol do nosso país, veste a camisa, nós, quando tem na Olimpíada ou no Copa do Mundo, que a gente vê os jogos, todo mundo até chora quando vê a nossa bandeira, né? Mas aquilo tem que ser uma coisa perene, não tem que ser uma coisa efêmera. E normalmente é efêmera. Você até estava comentando daquela atleta que também ganhou a competição nos arcos, né? O Zanetti. Zanetti. Foi o campeão olímpico em 2012 e ninguém lembra do nome dele. E isso é uma coisa que você está comentando, que é o seguinte: vocês de casa, eu pergunto para vocês, tirem o Giba sem procurar no Google, não vai em internet, nada. Tire o nome Giba e procure mais 3 nomes que representaram vocês, que foram tricampeões mundiais, que têm 3 medalhas olímpicas, 8 vezes campeão da Liga Mundial, 3 vezes campeão da Copa do Mundo, 4 vezes campeão da Copa dos Campeões, 9 vezes campeão sul-americano. É uma geração. Tire o nome Giba. Quem são as outras pessoas que vocês lembram? Pensem nisso. Nós precisamos lembrar e fazer com que esses ídolos permaneçam no coração de vocês. Assim como Guga, Ayrton Senna, Giba, Pelé, todos esses nomes que eu falei. Maria Esther Bueno. As pessoas levantavam em Wimbledon para ela. E quem é? Quem é? Vocês não sabiam quem era até ela falecer. Então, assim, aonde que estão os nossos ídolos de verdade? E por que que esses ídolos que representam o nosso país, que a gente estava conversando em off antes, por que que essas pessoas que vestiram a camisa, que tiveram sacrifício, que muitas vezes a minha geração, a maioria deles, deixaram de estudar para serem jogadores? E por que que eles não têm direito a uma aposentadoria? Eu defendi o país 20 anos. Eu não tenho uma aposentadoria, muito menos um reconhecimento. O reconhecimento que eu tenho na Itália, na Índia, na França, nos Estados Unidos, no Hall of Fame, né, na Galeria da Fama, eu não tenho no meu país. Então, por que isso não pode ser criado? E esses ídolos não podem ser imortalizados? Não estou falando eu. É uma arrogância boa. Eu sei quem eu sou. E eu não preciso falar para ninguém. Mas as pessoas que estão aí, por exemplo, agora, hoje, infelizmente a Paula Born faleceu, né? Ela descobriu um câncer em setembro no estômago e hoje ela faleceu. Meus sentimentos à família, mas e aí? É o que nós vamos aqui propor e desafiar todos que estão nos vendo no programa. Nós vamos fazer um rápido intervalo. O Magre que está aqui conosco com certeza vai se comprometer para que a gente possa resgatar não só a questão do valor fundamental, porque são pessoas que colocam o Brasil num outro patamar. E também a questão principal que foi dita agora, por último, são pessoas que não têm reconhecimento nenhum, inclusive do próprio governo, no que se refere à aposentadoria e assim por diante. Já voltamos com o Giba, hein? Daqui a pouco. Você sabia que o sindicato tem fisioterapeuta para a categoria? Eu sou a Sara Azevedo, fisioterapeuta aqui do sindicato. Venha conhecer o serviço de atendimento em fisioterapia do ambulatório do sindicato. Nosso departamento cuida das doenças do sistema locomotor. Então nós tratamos todos os tipos de patologia de baixa complexidade, como as tendinites, de média complexidade, como as hérnias de discos, e até das altas complexidades, como os pós-operatórios com placas e pinos. Nós também realizamos o tratamento com exercícios físicos e aparelhos. Então o paciente só precisa fazer uma avaliação médica, trazer o pedido, agendar, no dia da avaliação já inicia o tratamento a partir daí. O sindicato que te atende bem. Colônia de Férias dos Comerciários de São Paulo.
Venha conferir. Situada na Avenida Guilhermina 240, Praia Grande. Em nossa colônia temos ótima acomodação para você e sua família. Quartos com mobiliários sofisticados e atendimento familiar. Temos à disposição grande infraestrutura de lazer, piscina adulto-infantil, brinquedoteca e muito mais. Temos também um ótimo restaurante no local para suas refeições. Venha passear e curtir nossa colônia. Usufrua do que é seu. Tenha dias maravilhosos na Praia Grande. Traga toda a sua família e seus amigos. Comodidade e lazer é aqui. Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Minhas amigas, voltamos Ideias em Debate, mais uma vez com alegria. O Giba aqui conosco. É ele mesmo, aquela pessoa que nos deu e nos dá tanta alegria. Campeão que foi e continua sendo. Giba, você falou que dá palestras, isso é importante, não sei se você já escreveu algum livro ou alguma coisa nesse sentido, mas eu acho também, como tem a mesma característica que nós concordamos plenamente, que é fundamental que a gente valorize aquelas pessoas que fizeram a nossa bandeira brilhar em várias oportunidades, e é uma questão, infelizmente, até só momentânea, e não deveria, mas o esporte ele tem um significado muito forte, não só por essa questão da disputa, da vitória, às vezes da derrota, mas é um ensinamento de vida, é um conceito de como viver. Né? Porque a pessoa tem que ser muito determinada. Eu, com certeza, a gente vê aqui o Giba sentado, todo sorridente, tá tudo bem e tal, e ele até agradeceu o técnico, mas dá para a gente imaginar, porque a gente já viu alguns filmes a respeito de alguns esportes, mas o dia a dia deve ser uma verdadeira loucura, né? Mas no seu caso específico, um profissional, mas aquelas pessoas que, por qualquer motivo, até pela saúde, né? Eu faço porque eu gosto mesmo, faço natação, mas qual é o ensinamento que o esporte pode dar para a pessoa, para o emprego, né? O que você visualiza? Na verdade, a analogia entre o esporte e o mundo corporativo, entre o esporte num modo sindicalista, o esporte num modo de exemplo, um esporte num modo de educação, ele tem tudo a ver. Por quê? A gente vê que o modelo americano é um modelo, no meu modo de ver, modo Giba falando, é um modelo perfeito. Porque você tem o esporte dentro de uma escola que vai para dentro de uma faculdade. Então, assim, hoje, os esportistas nos Estados Unidos, eles não podem defender a seleção americana, em alguns esportes, claro, estou falando no voleibol, até se formarem na faculdade. Só que, por que eles têm isso? Desculpa. Porque desde lá da high school, quando eles estão com 12 anos de idade, eles estão praticando o esporte até se formarem. E quando eles se formam, eles vão se formar com 23, 24 anos, eles têm uma vida esportiva que seria dos 24, vamos dizer, até os 34, até os 30, até os 40. Você está falando de 16 anos, com um diploma universitário. Então ele tem uma vida. Então a gente deveria transformar esse exemplo, não sei como fazer isso no Brasil, mas transformar esse exemplo numa realidade dentro do nosso sistema que funcionasse. E não assim, ou você vai ser um jogador ou você vai estudar. Não, tudo bem, mas e quantas pessoas a gente vê hoje no mundo, principalmente no mundo esportivo, estou falando da minha área, que é o seguinte, se você não for um esportista, você vai ser uma coisa completamente diferente. Por que não ensinar essas pessoas? Porque quando você chega lá no fundo mesmo, o cume vai apertando. E são poucas as pessoas que chegam lá em cima. E essas poucas pessoas,
se tornam campeões. E o que ficou para trás? Por que essas pessoas não podem se transformar num médico esportista, um advogado esportista, fisioterapeuta esportista? Porque não é todo mundo que tem aptidão para se transformar num Giba, num Pelé, num Raí, num Zico, num Dinamite, né, da vida. Nossa, fui longe agora. Zico e Dinamite eu fui longe. Mas vamos lá. Mas e por que essas pessoas não podem amar o esporte e continuar numa linha dentro disso? Porque quando essas pessoas passam a fazer isso, eles passam a dar um legado para os filhos. Né? Então, assim, eu falo para meus filhos hoje. Meu filho hoje é 5 vezes campeão nacional da Romênia. Ele mora com a mãe lá, jogando futebol. A minha filha foi campeã nacional da Romênia, jogando voleibol. Hoje ela não está jogando mais. Está estudando, porque tem que acabar a escola. E foi o que eu falei para ela. Filha, por que você não vai para os Estados Unidos com uma bolsa de estudos? Mas aí que é a pergunta. Para que ir para os Estados Unidos? Por que as nossas universidades aqui não podem dar esse valor aos nossos atletas? Minas Tênis Clube e Pinheiros, todos os atletas que participam dos 2 maiores clubes brasileiros olímpicos, de formação de atletas olímpicos, 80% fazem esporte para ganhar uma bolsa nos Estados Unidos. E por que aqui não podem ter essa bolsa? Essa é a minha grande pergunta. Não, mas você tem razão. Eu estava outro dia conversando com uma pessoa que faz também natação, ele vai estudar nos Estados Unidos, é um jovem, né? Mas ele vai estudar, mas não por causa de esporte, que ele não faz esporte. O único esporte que ele vai fazer talvez é jogar xadrez. Aí ele me comentou que somente lá nos Estados Unidos, aquelas pessoas que são esportistas bastante qualificados, a faculdade dão até a oportunidade de estudar de graça, porque lá é caro, a universidade é muito caro. Hoje a gente tem aí um programa, vamos dizer, numa universidade, a AMG, que é a maior academia, academia esportiva do mundo, que fica na Flórida, um curso é $92 mil ano. É muito caro, como foi dito. Então, o que está sendo falado, nós concordamos, podemos abraçar isso, enquanto até uma instituição sindical, para que as nossas universidades elas deem oportunidade para os atletas se desenvolverem e estudarem. Porque essa questão, às vezes, no Brasil, a pessoa começa a fazer um esporte, começa a destacar, ela simplesmente ela abandona o ensino e não... Pelo contrário, nós precisamos dos atletas, precisamos deles, não há dúvida, é fundamental, não é? Porque são histórias de vida que nos auxiliam, inclusive, a termos esperança de melhorarmos, não é? Mas não pode, não deve abrir mão da questão educacional, porque essa questão educacional é que vai, inclusive, ajudar o esportista a deixar um legado para sua família, que como você o fez. Deixou um legado para o filho ou para a filha que são campeões lá na Romênia, e com certeza se não fosse pela tua história, eu imagino que dificilmente seriam... Pela mãe também, a mãe também foi uma campeã, mas o ponto que eu venho aqui, desculpa te interromper, não, por favor. É você colocar assim, por que precisa ser ou atleta ou um estudante? Por que você não pode ser um atleta estudante? É isso. Então agora vem um apelo, um grande apelo que eu faço para todos os clubes, todas as escolas no Brasil, que é o seguinte. Quando eu jogava o campeonato metropolitano em Curitiba, tinham 8 times. 4 eram escolas e 4 eram clubes. A sociedade brasileira passou a fazer uma excluir o sócio-atleta. Ou seja, o sócio... eu tenho aquele momento que eu vou jogar meu voleibol ali. Não, mas esse é o momento que tem aqueles 5, 6 atletas que são sócio-atletas, bolsa-atleta, que estão aqui no clube. Não, esse cara não pode ter. O meu filho, porque eu pago a mensalidade, tem que estar lá dentro. Não, gente. Então, qual que é a briga que a gente está tendo
dentro de um sindicato ou dentro do nosso cotidiano, que as pessoas estão sendo excluídas de clubes privados porque não têm dinheiro, mas são muito melhores que os filhos dos associados. Então, aonde está a igualdade? Aonde está a Bolsa Atleta? A Bolsa Atleta, na minha opinião, ela tem que ser para todo mundo. E os atletas e os clubes deveria existir, eu não sei se existe ou não, mas uma lei que X% tem que ser atletas que não têm a condição. Seria e que a cota, muitas vezes... seria a cota. Cota, além de abrir a porta, ela tem uma outra coisa. Ela vai incentivar os atletas que são esses que pagam a mensalidade, os pais que pagam a mensalidade, para quê? Para eles crescerem. Porque quando essas pessoas estão lá, esses atletas estão lá, quem luta por um prato de comida, ou quem tem um danoninho, sei lá, um iogurte na geladeira, são dois mundos diferentes. Só que essa igualdade ou essa disputa entre eles no mesmo mundo vai fazer com que essas crianças cresçam e, principalmente, entendam a realidade da vida. Concorda comigo ou não? Plenamente. E vou dar um exemplo, e nós vamos ter que, infelizmente, finalizar. É uma pena, mas eu queria dizer o seguinte. Conversa tão boa. Quando teve um procedimento de entrar nas universidades, até pessoas de origem mais simples, essas pessoas se destacaram tanto em relação àquelas pessoas de famílias mais abastadas, porque como elas sabem a sua origem, a dificuldade que tinham, estudaram e tiveram, na realidade, vitórias importantes, ou como advogados, engenheiros e assim por diante. São histórias de vida. O que você está comentando é muito importante que haja essas pessoas que têm aptidão. Porque, às vezes, um atleta, todos nós podemos ser amadores, todos nós. Mas o profissional tem características adicionais, a meu ver, algumas até divinas, sem querer fazer alguma apologia diferenciada. Mas são, como eu vou colocar o Pelé, porque o Pelé, para mim, é uma pessoa iluminada em todos os sentidos. Um gênio. É um gênio. Então, é importante que haja essa relação dessas pessoas que têm essa capacidade com aquelas outras pessoas que estão no mesmo ambiente, que um pode motivar o outro. Muito importante. Giba, você deu uma aula para nós, infelizmente o tempo acabou. Quero agradecer muito realmente a sua vinda. Quero agradecer muito aquelas pessoas que nos ajudaram a trazê-lo. Tem até uma propaganda no meio, no intervalo. Venham com atenção, ou melhor, vocês já viram, porque já passou. E com certeza, mas eu vou repetir, porque é muito gratificante para nós termos momentos como esse. Agradeço muito a você, a sua fidelidade. Continue ligando 2121-5972, visitando a nossa sede na Rua Formosa 99 e acessando o nosso site www.comercial.org.br. Até o próximo programa. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.